Banca FCC 2012. Paciente de 64 anos de idade, sexo feminino, tem dor com sexo feminino, tem dor como queixa principal. A dor é descrita como uma queimação persistente por alguns meses após cicatrização de lesão na mucosa oral, que se rompem, soltando um líquido claro. Histórico de herpes zoster mostra-se associado a sintomas otológicos, que são zumbido, vertigem e hipoacusia, que é diminuição da capacidade de audição, ou seja, uma surdez, que aqui não foi descrita se é transitória ou não, mas que na maioria dos casos é transitória, mas pode sim ser permanente. Este quadro é compatível com o diagnóstico de quê? Síndrome de Hunt, por causa da associação da zoster e as alterações otológicas, tá? Praticamente descreveu a lesão. O que é que acontece com essa questão? Algumas pessoas marcaram neuralgia de trigêmeo, porque eu creio que por causa da sensação de queimação persistente. Mas olhem que a sensação de queimação persistente foi localizada na mucosa oral e estava associada a rompimento de bolhas. O trigêmeo, a neuralgia de trigêmeo, tem sim sensação de queimação e ela acompanha todo o percurso do nervo. Ela ainda está muito associada à sensação de dor nos dentes, dor na face, tá? Uma dor que vai e volta, que recorre e tem um longo prazo de desenvolvimento. Nós não temos lesões na cavidade bucal. Então, o que é muito comum nesses pacientes é a extração de inúmeros dentes, sem conseguir identificar qual o dente causador da dor. E se não ocorre extração, a gente, mesmo anestesiando, a gente tem uma dificuldade de identificação, de localizar aquele dente que causa dor, porque a dor acompanha todo o caminho do nervo. Já na síndrome de Sjögren, nós temos olhos secos, boca seca. Então, as glândulas param de produzir líquido e, às vezes, nós encontramos em algumas provas como sinônimo de síndrome Zika. Então, fiquem atentos, porque, às vezes, lá no enunciado da questão já te entrega a resposta, tá? Já a síndrome de Kosten tem características diretamente relacionadas à ATM, e aí pode até sim dar uma correlação com essa questão, porque tem a questão dos zumbidos, né, da vertigem, comprometimento otológico, mas olhe lá que no enunciado não fala em dor, tá, no ouvido. Os comprometimentos otológicos são sensação de zumbido, vertigem e surdez. Já quando nós temos uma associação com a ATM, normalmente nós temos dor, estalidos nessa região próxima ao ouvido. Então, o paciente queixa de dificuldade de mobilidade da articulação. O quadro é outro. E não tem essa sensação de queimação associada. O que tem é dor. E normalmente a dor é no rosto, é na boca, é no maxilar, é ouvido, é pescoço. Então, você tem sim uma associação otológica, mas você já tem estalidos, dor, pode ter zumbido também, pode ter vertigem também, tá? Mas é uma característica muito mais de dor, e volto a dizer, nós não encontramos as lesões em cavidade bucal, nem história prévia de associação com zoster. Já o lúpus eritematoso sistêmico é uma alteração sistêmica, normalmente a gente não encontra nenhum desses achados, talvez sim lesões bucais. Tive que parar de gravar aqui por causa do barulho externo, mas as lesões bucais do lúpus normalmente são úlceras, tá? Ulcerações, placas brancas na mucosa. E nós temos um comprometimento sistêmico do paciente, aquela característica da asa de borboleta, que é bem comum no sexo feminino. Então, seria uma indução da questão colocar o sexo feminino lá no início. E as dores são articulares de modo geral, e não apenas na face, tá? Então, a paciente, principalmente lúpus atinge muito mulheres, tem dores articulares e não só na ATM e não só na face.
Então, nosso gabarito letra A, síndrome de Hunt.